Boa noite ao pessoal do Facebook. Muito obrigada por vocês estarem aqui, nos acompanhando mais uma vez. E boa noite a todos nós que aqui estamos. Que a paz de Jesus esteja conosco, né, a sua brandura, o seu amor, que nós possamos realmente sentir a presença de Jesus, né? Porque é uma presença tão forte e Ele está aqui na figura dos trabalhadores da casa. Os irmãos espirituais que estão aqui no dia a dia para cuidar de cada um de nós, para cuidar da casa e dos irmãos necessitados, que somos todos nós, né? Todos nós somos necessitados do amor e de como eles cuidam da gente, de cada problema que nós temos. Principalmente se nós vemos aqui, quando chegamos aqui, a gente se concentra e tenta entrar na vibração deles, na paz que eles têm. Desde o momento que nós adentramos lá o portão de entrada, já temos amigos queridos lá nos recepcionando. Aí sentamos aqui, cada um de nós é envolvido. Primeiro pelo nosso mentor, né? Que é o momento em que eles podem estar bem juntinho de nós, que geralmente a gente na correria nem se lembra que tem esse amigo perto da gente. Quem de nós, né, durante o dia se lembra que tem um amigo cuidando da gente? A gente não dá essa oportunidade. E aqui a gente consegue isso. Aliás, eles conseguem se aproximar bem da gente. Então vamos prestar mais atenção nisso. Hoje estamos recebendo Pedro Pereira, nosso querido amigo, mais uma vez aqui com a sua companheira. Né? A gente fica muito feliz de recebê-los, porque ele sempre tem uma palavra que pode nos ajudar a entender melhor as coisas, né? Porque essa doutrina ela é vastíssima em conhecimento e entendimento. E dando assim, só um pitaco, tá? Só um pitaquinho. Vamos tentar, gente, estudar mais. E aí, quando eu digo estudar, aí alguém pode dizer assim, mas eu nem livro espírita não tenho. Uma boa oportunidade para ter, né? Um Evangelho segundo o Espiritismo, um livro dos Espíritos, porque trazem para nós muitas informações. O que acontece atualmente? Muitos irmãos sofrendo porque não conhecem absolutamente nada do espiritual. Pensam que a vida é só aqui, né? E não é, gente. Nós estamos vivendo aqui por graça de Deus, porque Ele nos dá oportunidade atrás de oportunidade. E quem não conhece nada a respeito da vida espiritual sofre muito. Então a reencarnação é para nós motivo de estudo. Nós temos que estudar o que é reencarnação. Para que serve a reencarnação? Por que estamos aqui sofrendo? Porque temos que passar por certas situações. A reencarnação explica tudo isso para nós. Então vejam como a literatura espírita nos auxilia muito. Mas a gente precisa se propor a isso. Não devemos ficar só na dependência do outro, né? Do outro vai me ajudar. Não, nós temos que nos ajudar. E a casa oferece, gente, o que não falta aí é livros, tá? Para emprestar, livros novos, ou livros seminovos, né? Que a gente tem aí, num precinho camarada. Levem livros para casa, estudem, leiam. Isso vai fazer uma diferença enorme na vida da gente. Bom, já fiz meia hora de palestra. Aí lembrando vocês que nesse sábado agora nós teremos a cirurgia espiritual para quem já está em tratamento, para aqueles que estão chegando. Se alguém souber de alguém que esteja necessitado, é só indicar a casa, tá bom? Então vamos começar a nossa prece. Vamos nos unir para preparar o ambiente que já foi preparado. Mas nós vamos contribuir com os nossos pensamentos de amor, de gratidão a Deus por tudo que recebemos neste dia de hoje. O dia mais importante de nossas vidas é o dia de hoje. Agradecer a Ele desde o momento em que abrimos os olhos e respiramos e pudemos constatar que Ele nos concedeu mais uma oportunidade de vida, de trabalho, com saúde, quando muitos irmãos estão agora no leito do hospital. Então nós pedimos e agradecemos por nós
e por todos esses irmãos. Que Deus tenha misericórdia, compaixão de toda esta humanidade. Vamos sentir a presença de Jesus entre nós através dos benfeitores desta casa. Nosso querido Bartolomeu, que é o nosso mentor maior, toda a equipe de Exus, guardiões, as falanges dos pretos velhos, caboclos, índios, hindus, de todos os benfeitores que aqui estão trabalhando em prol de todos nós e dos nossos irmãos desencarnados. Muitos que estão aqui no Hospital São Luís, que está bem acima de nós, aqui estão também para aproveitar a palestra da noite de hoje. Nosso querido irmão seja envolvido nesse clima de muita paz, de muita harmonia. Possamos nós contribuir com os nossos bons pensamentos, principalmente de gratidão. E assim nós dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá? Boa noite a todos. Boa noite. E a paz do nosso Mestre permaneça conosco, não só agora, mas todo momento da nossa vida, se assim desejarmos e se merecer. Sim. Não é? Gente, não é palestra. Eles me tratam como se eu fosse um palestrante. Eu vim dar um recado. Palestra se profere quando você vai a algum congresso, sabe, fica o dia inteiro, horas a fio, esgotando o assunto. E graças a Deus, todos os assuntos espíritas não tem como esgotar. Então tem como a gente falar um pouquinho e sair de boa. Entendeu? Eu escolhi na noite de hoje, já não é novidade para ninguém, a missão dos espíritas. Eu vou ter que falar um pouquinho mais efusivamente, um pouquinho mais alto, porque reclamaram que da outra vez eu falo baixinho, estava falando baixinho e talvez não saiu legal no YouTube. Então, quero agradecer também a presença dos amigos aí da audiência qualificada e, evidentemente, de vocês que se destinaram a sair do conforto dos vossos lares para aqui estarem, para ouvir e, quem sabe, reter alguma coisa e, quem sabe, praticar. Por que eu digo quem sabe? Porque mesmo esse que vos fala, às vezes fala, não retém e não pratica. Então não posso exigir dos outros aquilo que eu também não consigo fazer na sua plenitude. Só que veja, o que vale, o que nos move é a boa vontade e a nossa fé. É isso que nós temos que ter. Boa vontade e fé, sempre. Naquilo que for fazer, em nome do Espiritismo, que é a fé que nós abraçamos, nessa encarnação. Correto? Correto. Então, qual seria a missão dos espíritas? Não se assustem, eu vou sacar aqui uma Bíblia. É nada, gente, isso aqui, olha, é só um roteirinho. O que eu vou dizer para vocês, ou pelo menos tentar passar na mensagem da noite de hoje, vocês encontram facilmente e devem fazê-lo para que eu não passe por mentiroso ou enganador. Está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. Missão dos Espíritas. Evidentemente eu não vou ler tudo, porque isso é tarefa de vocês, é lição de casa, tá bom? Deixa eu ver se aquele cara falou, é isso mesmo. O que a gente vai fazer na noite de hoje aqui é dar esse recado, dessa dica, né? Como a gente pode
entender uma das passagens, milhares de passagens. E se você procurar no YouTube, tem várias pessoas que falam sobre a missão dos espíritas. E vocês vão ver, vão notar, que nenhum fala exatamente igual ao outro. Eu mesmo já proferi essas palavras no nosso centro lá. E eu fico muito à vontade que eu escolho um mês e faço a mesma, porque eu tenho certeza que eu não repito, não consigo. Porque é amplo, é claro, de acordo com a orientação e o guia dos espíritos desta casa, evidentemente eu vou ser inclinado a ter uma vertente, ter um caminho sobre isso. Mas para que a leitura seja fixada na cabecinha de vocês, tendo oportunidade, deve ter, está pegando o gancho da Beth, isso é uma forma de estudo, seja autodidata. Eu queria tanto ir lá no centro participar do curso, não sei como, mas você sabe ler? Sabe. Tem tempo? Não, tem. Tira as coisas que não servem, coloca o Evangelho na cabeceira e leia. Não entendeu? Beth. Infelizmente não sei o nome dos trabalhadores aqui. Os universitários. Exato. Como é isso daqui? O senhor tem cara de intelecta. O senhor me parece ser um grande estudioso do Espiritismo. E ele responde mesmo. Então, aí vem com o vosso nome, senhor? Luiz. Senhor Luiz. Luiz. Senhor Luiz, eu não entendi isso. Se o senhor Luiz também não entendeu, ele vai e procura. Isso é forma de estudar. É investigar. Fustigar. É ir para dentro da coisa que presta. Bom, começa lá no item 4, seguinte coisa: não escutais já o ruído de tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismado no nada, o conjunto das iniquidades terrenas? Cabe salientar, começar de trás para frente, e essa mensagem foi escrita por Erasto em 1863. Tem 160 anos. Parece que foi Atual. Por que isso ocorre? Ele era um vidente ou a gente parou no tempo? Né? Paramos no tempo. Com toda a certeza do mundo. Na moralidade. No avanço. Eu sou tímido, viu, João? Para com essas fotos aí. Na moralidade, no avanço espiritual. Nós paramos no tempo. Na tecnologia, não. Está aí o João com a sua máquina, está essa coisa aqui me filmando, não é? E vocês no TikTok aí todo dia. Tenho certeza absoluta disso. Não? Então a senhora está atrasada. Então eu vou só sublinhar algumas coisas. Vou dar um pulo no tópico, tá bom, gente? Ó verdadeiros adeptos do Espírita, sois os escolhidos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Não vamos ser piegas e sair pegando o Evangelho segundo o Espiritismo e ir para a Praça da Sé, levantar e falar, pregar. Não é isso, não. Observe essa palavra aqui. As vossas ocupações fúteis. Vamos nos ater a isso. O que você faz no seu dia a dia que você poderia deixar de fazer, mas deixa para lá por força do hábito, por força eu vou relaxar no sofá. Não é? Veja a hora de chegar em casa, tomar um banho e relaxar no sofá. Ler. Não dói. Pode, experimenta. Não dói. O quanto? O quanto aguentares. O quanto achar que for necessário. Nem que seja aquela leitura que todo mundo fala, não, antigamente. Eu leio um pouquinho para te chegar ao sono. Dependendo do que você vai ler, o sono não vem. Porque você vai ficar interessado e você vai ganhar, você vai ter muito tempo para dormir quando você cerrar os olhos. O dia tem 24 horas, independente daquilo que você faz. Não é, senhor Luiz? Eu posso... horas de sono são 16. Sobrou mais 8, né? O que você faz? Eu não perco a minha novela por nada. Ou então tem decisão do campeonato. É legal? É. Mas primeiro nós temos que cuidar do espírito para depois cuidar dos afazeres. O trabalho,
além de honrar, é necessário. Nós temos que trabalhar, evidentemente. Mas onde é que eu vou pregar? Tem família? Tem esposo? Tem filhos? Tem parentes? Tem vizinhos? Não, não tem ninguém. Então, a si próprio. Ajuda-te a ti próprio, então. Instrua-se. Mas para que eu vou saber se não tem ninguém para passar? Passa o seu espírito, passa para você mesmo. Ora bolas. Existe a máxima no mundo evangélico, no mundo cristão, né, evangélico, que a salvação é individual. Então, salvação de quem? Sabe quem nós temos que salvar? De nós mesmos, das nossas más tendências, das nossas mazelas, da nossa imprevidência, da nossa preguiça. Claro que não é com vocês que eu estou falando. Se vocês estão aqui, é porque vocês são preguiçosos. Como eu disse, vocês abandonaram o conforto dos lares de vocês para estar aqui. O motivo não importa. Estão aqui. Ora para pedir, ora para doar, ora para fazer as duas coisas. Ora para se tratar. Ora para ouvir. Concordar, discordar, faz parte. Tudo isso faz parte. Por isso que eu cito a fonte. Vai lá e olha. E vê. A missão dos espíritos que era dada nesse momento, em 1863, Paris, França, por Erasto, era essa que foi divulgada aqui. Mas a gente sempre tem que fazer o seguinte: você vive onde e quando? Alguém está aqui em 1863? Nós estamos em 2023. Então, qual é a missão do espírita? Agora! Essa daqui nós já vimos que não cumprimos bem, né? Nada impede de você pegar. Hoje, com a facilidade das mídias sociais, dos TikToks, das fofocas eletrônicas, ninguém se assusta mais quando ouve a palavra espírita. Não é? Em 1863, não era de se assustar, mas era de se falar: que é isso? O Chico, que pegou uma época aqui no Brasil terrível, foi perseguido, quase que foi assodado, quase que foi linchado. Mas foi um dos pioneiros de me ensinar o que é ser o espírita. Via de regra, o espírita, cabe ao espírita a propagação da ideia do espiritismo, de reencarnação, de sobrevivência da alma. Só que hoje, como eu disse, várias outras doutrinas conseguem falar com mais facilidade, mais liberdade, sem ter medo de ir para a fogueira, sobre a reencarnação. Os pilares da reencarnação, da doutrina espírita. Cabe, a missão dos espíritas é divulgar, perpetuar e fazer entender o espiritismo. Era a função dos antigos cristãos. Veja bem, falar de espírita é falar de cristão. A função do espírita é a mesma função do cristão. Só que antes da época do surgimento do espiritismo, os cristãos que eram sacrificados nas arenas, nas fogueiras e que tais, propagavam o Evangelho do Cristo, que é uma missão dos espíritas. Não é só propagar as verdades contidas no mundo espiritual, mas o Evangelho do Cristo. Não mudou nada. A forma é que muda. E eu tenho uma notícia boa para vocês. Para ser espírita, para cumprir a missão de espírita, tem que ser espírita. E para ser espírita, tem que ser cristão. E para ser cristão, tem que ser homem de bem. E para ser um homem de bem, todos nós vamos sair daqui chorando. Porque eu vou ler agora para vocês o que é ser. Antes, deixa eu te falar uma coisa. Ah, Jesus Cristo. Sim, olha a missão dos espíritas. Naquela época e agora também. Vê se tem alguma semelhança. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Está acontecendo isso? Uhum. Acho que não, né? Está errado isso aqui, né? Vamos para casa? Vamos rasgar isso aqui? Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos, ou seja, espiritual e carnal. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram.
Reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade. Transviaram, né? Está errado aqui, mas tudo bem. Erasto fez a seguinte pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviarão, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Vamos ver se a gente está no bom caminho? Eu queria saber. Você quer, Beth? Saber? Então vamos. Resposta: reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Tudo bem? Todo mundo está dentro aí? Maravilha. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levam consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-ei, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela o degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Bem, aí é um exame consciencial. Cada um vai saber se está mais ou menos dentro do quadrado dessa coisa aqui ou não. Então não nos cabe a julgar. Eu não posso julgar a atitude dela, tem que só julgar e olhar a minha atitude. Está aqui? Está faltando isso. Vê se consegue. Se não conseguir, peça ajuda. Hoje, já é minha, não é do texto. Hoje a maior missão dos espíritas é diminuir as dores e difundir as informações recebidas dos espíritos a fim de ajudar na transição planetária. Vamos esquecer que agora de 1963. Sim, muito embora a transição planetária já deve ter começado àquela época. Né? Porque, eu estava até comentando com a Beth antes, as pessoas estão esperando um sinal, né? Acho que vai escrever no céu assim, começou a transição. É hoje. Ou então aquele reloginho, né? Faltam 366 dias para a transição planetária. Não vai ter isso, gente. É a percepção do mundo. É o que está acontecendo. E não é de hoje. Alguns videntes aí falam, não, vai começar a partir de 2005. Quem falou? 2055? Quem falou? Onde é que está escrito isso? Sinais do tempo. Esse negócio de pai contra filho, guerras e rumores de guerra, tinha na época de Jesus. Você vai esperar, sendo que todo mundo sabe que sempre aconteceu isso e vai continuar. O que nós temos que prestar atenção é o agravamento das coisas. É isso que nós estamos sentindo, mormente aquelas pessoas que tentam caminhar dentro do bem e encontram dificuldades mil. Tentam derrotar o mal e encontram uma dificuldade danada para conseguir isso. Tenta fazer o bem e anda muito pouco. O ar está pesado. Ou não? Só comigo que está acontecendo isso. Você olha para um lado, desolação. Você olha para o outro, pessoa olhando para baixo. Você olha para o outro, está no TikTok. Quer dizer, aquela alienação total. Cadê a conversa das comadres no muro? Nos trem também é assim. Antigamente eu via tititi, hoje é só tiquiti. TikTok. Cadê a interpessoalidade? Eu encontro o seu Luiz no ônibus. Se bem que não é de ônibus. Você dá que horror a cobra. Isso não acontece. Eu encontro o Luiz no ônibus e não tem coragem de conversar. Bom dia. Ou então você fala na cara do cara, bom dia. Isso não é sinal apocalíptico. Nós não respondemos um bom dia, é sinal de falta de educação. Exatamente. Mas é mudança de tempo. Isso não é uma coisa pontual. Só eu e o João. Não. É com o João, é com ele, é com todo mundo. Então alguma coisa está acontecendo. Não precisa passar aquele avião assim. É hoje. Começou. Tem tempo para acabar. Já está. Daí, parafraseando aquela recomendação de Cristo, que fala assim, olha, claro, Cristo não vai voltar do jeito que fala, mas eu virei como um ladrão, na calada da noite, quietinho.
haver ouvidos para ouvir. Agora o que sobe é a boca para falar, né? Aí ninguém tem papo na língua, né? O vizinho chegou meia hora mais tarde, o que será que ele está fazendo? Boca para falar todo mundo tem, agora olhos e ver, ouvidos e ouvir, é ruim, hein? O Espírito tem que ajudar na preservação da fé e destruir o egoísmo e a ambição, que são os causadores das misérias humanas. Escolha uma coisa que está acontecendo. Qualquer uma de ruim. Vê se não está o egoísmo metido nisso. A avareza, a vontade de poder. Pega o que mais grave está acontecendo no país, deixa eu falar. Tinha um país aqui, não tem mais. O que está acontecendo no mundo? Guerra, Ucrânia versus Rússia. Um ano vai fazer já, né? Um ano. É a razão do quê? Posse e egoísmo. Tu reza 2 camaradas num braço de ferro e milhões de pessoas sofrendo. É o que isso? Não é egoísmo? Não vou entrar aqui no nosso país. Deixa. Não seria, deixa eu vou falar olhando para cá. Não seria expiação e provas se desse tudo certo. Né? Portanto, nós temos, o couro tem que ser gordo, forte, porque nós temos que expiar. Afinal de contas, gente, faz só 150 anos que nós libertamos os escravos. Nós ainda temos o karma de sangue de paraguaios, crianças paraguaias derramadas no nosso país. Nós temos o massacre dos indígenas. Nós temos o sangue do lombo dos negros no Pelourinho. E agora o senhor quer manjar? Quer manjarzinho depois da janta? Quer? Não vai ter. Não é por isso que a gente tem que aceitar, não é verdade? Porque afinal de contas é mais uma missão do espírita, tentar mudar o tom vibratório negativo que o nosso planeta está necessariamente acontecendo. Cientificamente, a Terra também está saindo do eixo, o que vai provocar terremotos, maremotos, tudo que é moto. E não é a motocicleta do outro, não. Tudo que é moto, tudo que é moto. É vingança de Deus? Não é. Não é vingança de Deus, é evolução. Nós, como espíritos eternos e imortais, não deveríamos nos preocupar. Mas bastou dar 3 dias de chuva forte. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Então, olha, o que está preparado para o nosso planeta, que é necessário, vai acontecer, independente de ou não, o que você tem que fazer? Se preparar para isso. Então, a missão dos espíritas, primeiro, é se tornar um espírita. Eu vou lá porque eu gosto. Eu acho bonita a cor do centro da mente. É a cor que eu gosto. Eu vou lá porque tem uns caras lá de vez em quando falam umas coisas que dão uma paz na gente, né? Só agora, né? Eu vou lá porque eu encontro com o João, encontro com a Beth, encontro com o Luiz, encontro com o pessoal lá. É tão legal, né? Chegar lá, a gente aproveita ali, toma um chazinho, fala um pouquinho da vida dos outros, tá, e vai embora. Estou generalizando, viu? Mas eu estou falando de ser humano, não estou falando de cada um, não. É o que acontece. Não adianta. Não adianta a gente querer negar. Porque faz parte da nossa involução. Nós temos essa tendência. E também a matéria que nos sufoca. A matéria nos sufoca. Tenho uma casa, quero ter 2. Tem 2, eu quero ter 3. Eu tenho um carro, quero ter 2. Quero melhorar. Louvável, normal, já que você vai ganhar na matéria, que viva na matéria que cause conforto físico, mas espiritual nunca. Nós temos que afastar essa ideia de ter tanta coisa. Eu, por exemplo, não ligo para lancha, não ligo para casa na praia, não ligo para apartamento no exterior. Sabe por quê? Porque eu não tenho. Porque se eu tivesse, certamente ia dar algum valor nele lá. É importante dar. Mas nós temos que criar a nossa prateleira moral. Onde você vai colocar isso? Na sua casa na praia? Onde você vai colocar isso? Aqui, primeiro? Eu sugiro uma coisa que talvez eu não vá fazer, porque eu não tenho lanche. Mas se algum dia eu tiver,
gente tem que se desprender de tal forma que coloque na sua prateleira que se você perder, você vai sofrer mesmo. Perdeu o lanche, não perdeu as pernas. Perdeu a perna, quer adiantar o lanche. Pelo menos você vai tocar lá, vai, né? Alguém vai dirigir para você. Entendeu o que eu quis dizer? As coisas de espírito primeiro. A sua família, os seus amigos, os seus entes queridos. Depois a matéria. Não vou convidar você para um churrasco na minha casa sem ter carne. Tem graça isso? Não é? Para a Adriana podia, ela não come carne. É vegana? É. Então, ótimo. Então já está convidada para o churrasco vegano na minha casa. Porque tudo aquilo que eu não como, que eu sou altamente carnívoro, eu vou te oferecer. Olha que beleza. Não é? O que eu quero dizer é o seguinte, João. Você não tem, mas o amigo você tem. O parente você tem. Ah, mas meus parentes são todos interesseiros. Beleza? Pelo menos já serviu para você também saber quem é quem na escala do negócio. Porque nós todos, raciocina uma coisa. Senhor Luiz, se o senhor estiver de costas, fala, Senhor Luiz, o senhor olha para trás. Porque esse é seu nome. E da outra encarnação? Qual é o seu nome? Então até o nosso nome, até o nosso primeiro alguém escolheu para você. Você não teve nem o prazer de escolher seu nome, né? Até o nosso nome não nos pertence. Então você é um espírito que está Luiz, assim como eu estou Pedro, está Beto, está Jaque, está. Então tem gente que dá importância para o nome. Sabe a minha herança? Sabe qual é a minha linhagem? Do Bento Ramos Cordeiro. Nessa, daí, né? Na outra você era o escravinho que estava lá na senzala, lá que o nome era Zé. Talvez se fosse melhor lá do que agora. Então a gente dá muita importância à nossa missão, uma delas, tem várias, nossa senhora, a gente chora se falar qual é a nossa missão. A gente vai querer achar que o mundo está nas nossas costas. Não. O tema é a missão dos espíritas, e dos evangélicos, e dos católicos, e dos umbandistas. Muito semelhante à nossa. Melhorar o planeta. E quem poderia melhorar nosso planeta? Não faz. Só aqueles que detêm a força e o poder. Mas às vezes cair de joelho no milho também, orar, ai Cristo, impeça a transição planetária. Não vai impedir porque já está definido e vai acontecer. Enfim. Mas também a gente não vai aguentar muito tempo do jeito que está. Tem que mudar. Né? Sabe por que o cavalo anda? É na história. Ou por causa do instalado chicote. O cavalo selvagem ele é domado com violência. Até ele aceitar a seta. Depois que ele aceita, basta o cavaleiro fazer assim. Ele anda. Então primeiro a gente tem que ser domado para depois andar. Sabe por que o cavalo para quando você fala? Porque ele tem um estribo que dói. Ele para, não porque ele é inteligente, fala assim, o meu dono está querendo teu pai. Não, dono não, cuidador. Porque quem acha que é dono de cachorro, gato, está errado, é cuidador. O dono é Deus. Eu já falei que eu sou tímido. Para com isso. Então vamos aqui, gente. A primeira coisa que devemos fazer para que possamos exercer nossa missão é nos tornarmos espíritas. Como assim? Eu sou. Quer que eu prove agora que não? Então vamos lá. O verdadeiro espírita obedece na teoria e na prática o que está contido no capítulo 17, sede perfeitos em três, do Evangelho, homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Sabe o que isso quer dizer? Qualquer circunstância. Ainda que você não seja o beneficiado. Eu não vou mandar, não vou pedir para quem faz isso levantar a mão, tá? Você levanta a mão para si mesmo, dentro da cabeça de cada um. Você interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Ah, mas eu faço o bem. Eu fiz um bem para a Beth. Eu
eu disponibilizei para ela aqui umas 3 cestas básicas, pesando 30 quilos cada uma. Só que eu deixei ela pôr nas costas e subi um morro e ela morre. Todo o bem que podia. Você deu a cesta básica, você tem que botar no seu carro, se você tiver, e levar até a casa da pessoa. A maioria faz o quê? Eu já dei, se vire para pegar. Ô Espírito. Um exemplo raro que eu estou dando. Fora outras coisas. Eu já falei com ela uma vez, não quis ouvir, que se dane. Falou, Espírito? É assim mesmo que tem que fazer. Entende? Vamos ver se a gente continua sendo homem de bem. Eu já falei, não vai ter que chorar não. Ai, ai. Ser negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Sabe o que é? Sábado agora eu tenho não sei o que para fazer. Se ninguém tem o que reclamar dele. Ai, lascou. Tem, João? Ninguém reclama de você? Nem sua mulher? Direto. Pois é. Enfim, se fez a outra em tudo o que queria que fizesse para com ele. Não vale masoquista. Porque a masoquista gosta de sofrer e tem pessoa de sofrer. Não, de bem, né? Uma coisa de bom que fizeram para você. Ou seja, o verdadeiro homem de bem é aquele que, pensa que acabou, tem fé em Deus e no futuro. Eu tenho. Você tem? Ótimo. Por isso, é desprendido dos bens materiais e dá mais importância aos bens espirituais. Eu também tenho. Né? Busca a verdade, o conhecimento e a sabedoria, já que, como foi criado simples e ignorante, necessita suprir as suas carências. Como é que a gente aprende alguma coisa? Ou vendo ou estudando. O Espiritismo. Como é que a gente aprende? Como é que a gente evolui? Como é que a gente consegue informações úteis para a nossa vida? Ela falou no começo. Você falou que ia dar um pitaquinho para você ver que eu dei risada? Eu já sabia que ia ser isso aqui. Estudando. O único que veio para esse planeta sem precisar estudar e veio ensinar, Jesus. Ninguém mais. Pega algum vulto aí. Chico, Santo Agostinho, Gandhi, qualquer um teve que estudar. Tá bem? Aceita os sofrimentos da vida sem reclamar. Eu estou fora. Acabou. Já não sou mais homem. Todo mundo reclama de alguma coisa. Ainda que está perfeito, mas podia ser melhor, né? Não é? Podia ser melhor. Tá bom, mas... Pois entende que as dores, as provas e as expiações são necessárias para a sua evolução. Quem é que até hoje agradeceu uma dor de dente? Né? Bom, é manso. Traz em seu coração a doçura, a tranquilidade. Portanto, não se alimenta do ódio e do ressentimento. Tem prazer em fazer o bem e consolar aqueles que sofrem. E ainda pensa tanto em si como nos outros. Não discrimina ninguém por raça, crença, etc. Porque considera todos os homens como irmãos. Menos os argentinos. Para finalizar, sabemos que não é fácil chegar nesse nível de evolução, já que carregamos várias imperfeições, presenciamos situações em que somos individualistas, julgadores e ainda queremos que todas as nossas necessidades sejam atendidas. Porém, aos poucos, um dia de cada vez, respeitando as leis divinas e as leis dos homens, vamos caminhando até o Espírito perfeito. Por isso devemos passar a pensar mais no próximo, não criticar, perdoar, ser caridoso, amoroso. O que foi dito, que foi lido, não é impossível. Pode ser muito difícil, pode ser moroso, porque nós carregamos muito tarde encarnações passadas. Nós nos melindramos, nós brigamos quando alguém pega nosso lugar no ônibus, ainda. Se alguém olha muito tempo lá dentro, o que foi? Está olhando o quê? As pessoas às vezes te conhecem, está querendo saber de onde. Deixa eu ver aquela pessoa. Perdeu o que aqui, rapaz? Está olhando para mim por quê, rapaz? Quando é homem, né? Testosterona. Quando é mulher com a outra, já começa. Ai, meu Deus, será que eu estou com alguma coisa errada? E se é sexo contrário, então, a mulher já se sente,
Tá me paquerando por quê? Mentirinho. E o cara, opa, Elvis Presley, é comigo. Tudo está errado, né? Eu lembro uma vez que eu ouvi um depoimento do Divaldo, que ele passou por essa situação. Um cara olhando para ele há muito tempo e ele começou a se incomodar. E ficou assim, meu Deus do céu, que esse cara quer comigo, que esse cara quer comigo. Daí a pouco, passados vários minutos, o cara chegou e falou, o senhor não, baiano? Ah, sou, quer dizer, o cara reconheceu e quis. Porque como é que eu olhar de relance, você volta a olhar, você fala, nossa, parece que eu conheço uma pessoa. Se for inimigo, você já, pô, eu não quero que ele me veja de vaza, né? Agora, se é alguém, você fala, pô, quem é essa pessoa? Imediatamente, o nosso orgulho, a nossa ira, a nossa vaidade, já pensa tudo, menos o que deveria ser pensado. Se é alguém que quer, nos quer mal ou quer nos agredir, antes disso, você pelo menos falar, eu não sou o que você está pensando. Viu? Pode ser muito alguém parecido. Então, olhe para você e dá um sorriso. Você fala, trevo. Não te dê essa liberdade. Né? Também depende do sorriso que você vai dar. Né? Se é aquele sorriso malicioso, você tem mais é que virar a cara mesmo. Mas se alguém fala, oi, bom dia, não tem nada mais frustrante, né, João? Você chega e fala, oi, tudo bem, cara? Não. Cara, ó, você é o quê, rapaz? Sai pra lá, rapaz, sabe? É estranho isso, né? Mas qual seria o nosso conforto? Não deveria ser esse? Experimentem para ver o que acontece. Arruma briga. É que a maldade está dentro de cada um. Você chegou, querida, por favor, aqui. Querida, por quê? Te dei essa liberdade? Quem falou que sou sua querida? Vou falar com meu marido. Se você olhar feio também, o que é? Não gostou, come menos. Mas eu vou fazer o quê, né? A nossa missão é essa. E começa onde? Por nós, né? Eu falei para a Beth ali, eu não sei porque eu tenho, graças a Deus, eu tenho bastante. Não sei se graças a Deus ou se é punição. Mas eu tenho vários amigos, né? Tem muita gente que gosta de mim. E eu mesmo não entendo por quê. Porque a minha cara é assim, brava. Mas é só a cara. Eu não mordo. Só mordo quando eu fecho a boca. Aí eu mordo. Mas já o seu Luiz não. Simpático. Né? Sereno. Mas é verdade. Não tem gente que você fala assim, não, me sinto bem perto dessa. Não é. É a aura. Isso é sinal o quê? Que ele já tem aquela, não digo evolução, não é anjo, né? Mas aquele ar de acolhimento, né? Não tem aqueles caras que falam assim, vou dar uma porrada nesse cara, não gosto da cara dele. Né? É errado também, porque o espírita não deve fazer isso. O espírita sabe que pode ser alguém que não foi muito bem quisto em outra encarnação, e por isso que vocês se cruzaram agora. Para ver se você para de rosnar e não morde o calcanhar do cara, fica com o cachorro. Né? A gente tem que dar o benefício da dúvida, né? Mesma coisa se alguém que não vai muito com a nossa cara, né? Você também não vai chegar do que você gosta. Qual é o seu prato predileto? Você não vai fazer isso, mas pelo menos você fala, bom, se eu puder dar alguma palavra de amizade, eu vou dar. Se não der, pelo menos muito faz que não atrapalhe. Não é isso? Chegou no momento certo, terminei, e que Deus nos proteja a todos. Tá bom? O que você quer mais? Você vai fumar o que, João? A plateia? É a plateia. Ah, então tá bom. Então. Pegar minha aguinha. É água, viu, gente? Não é vodka, não. É água. Então, agora nós vamos ouvir a palavra do benfeitor, vamos prestar atenção. Enquanto isso, a gente já vai se preparando para, quando encerrarmos com a prece, entrarmos à Câmara do Passe. Tá bom? Boa noite, meus filhos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos. Meus filhos, hoje está com o coração tão feliz, acalentado.
alguém aqui que está com o coração agoniado, ainda depois de ouvir tudo isso? Essas coisas boas que vem no coração da gente, que envolve e que ilumina. Meus filhos, nós estamos num momento de estarmos ligados ao nosso Pai maior. Não é mais momento para vocês ficar tristes, para vocês ficar agarrados em meio às coisas que acontecem nesse mundo. Todos nós sabemos que muitos irmãozinhos ainda estão nos caminhos errados, mas deixa para o Pai vai ajudar eles. Nós temos que fazer a nossa parte. Os filhos precisam vibrar amor, precisa parar um momentinho no seu cantinho de sua casa e fazer uma oração, meus filhos. Quantos dos nossos irmãos precisam dessas orações? E não é só os irmãos encarnados do lado de vocês, não. É os irmãozinhos que estão aqui do nosso lado também. Vocês já pararam para pensar quantos dos irmãos desencarnados que ainda sofrem as angústias, às vezes nem entende que desencarnou. Outros fez tanta maldade que está nos umbral, está nos vales do suicida, nos vales aonde existe tanta coisa ruim, tanto cheiro, tanto lodo. Então, meus filhos, vamos aprender a se unir. Um minutinho, vocês estiver na cama de vocês à noite, faz uma oração. Pede para o nosso Pai levar para esses nossos irmãos. Eles precisam muito de todos nós aqui. E quando você estiver na angústia, não esquece que o Pai está aí do lado. E nós também ajuda todos vocês. O momento é de alegria. O momento é de vocês viver em comunhão, em paz, uns com os outros. Já pararam para pensar se o vizinho de vocês precisa de uma ajuda? Se o filho deles não está com fome? Ou se aquele outro irmãozinho daquelas casas com mais dificuldade está sem comida? Una-se, meus filhos. O momento é de união. A revolução deste planeta insiste em se amarem. Não adianta vocês quererem ter tudo e não saber dividirem com os seus irmãos. Todos precisam dos outros. Levem para os seus corações essa mensagem. O nosso Pai ama cada um de vocês, meus filhos. E nós também amamos vocês. Todos sintam-se abraçados na luz do Mestre Jesus. Todos nós aqui vibramos amor por cada um de vocês. Eu sou Sebastiana, uma preta velha que trabalha em prol do auxílio aos nossos irmãozinhos. Faça como nós. Ajude aquele que precisa. Levante-os. Faça com que essa luz brilhe para esses irmãos que estão na escuridão. Vocês vão ver que irá brotar uma felicidade imensurável em vossos corações. A bênção a vocês, meus filhos. Vão em paz. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e
vocês estão com Jesus. Então, abram os corações para que vocês recebam. Vocês não sabem como é importante o momento que vocês estão ali. Permitam-se. Fiquem na paz de Jesus. Podemos então ir aos passos. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Tenham uma semana de muita luz, de muita paz. E até a próxima semana, se Deus assim permitir. E ao público do Facebook, muito boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. E até a próxima semana, se Deus quiser.